Todos nós usamos smartphone, mas já parou para pensar quanto de dados são gerados em formatos de textos, ligações, videoconferências, e-mails em um único aparelho? Aproximadamente 40 exabytes de dados são gerados a cada minuto em um único smartphone. Agora imagina esse volume multiplicado por 5 bilhões de usuários de smartphones ao redor do mundo. Isso é muito. São muitos dados para um computador tradicional conseguir lidar. E essa grande volumetria de dados é o que chamamos de Big Data ou Big Data. Vamos dar uma olhadinha agora em quantos dados são gerados por minuto na internet. 2,1 milhões de cliques são compartilhados no Snapchat, 3,8 milhões de pesquisas são feitas no Google por minuto e 1 milhão de pessoas se conectam no Facebook nesse mesmo minuto. E temos mais dois dados surpreendentes que são 4,5 milhões de vídeos são assistidos no YouTube e 188 milhões de e-mails são enviados em apenas um minuto. Isso são muitos dados, não são? Tá, beleza, mas como que você separa o que são dados de Big Data e o que não são? Isso é muito simples. Para você fazer essa separação e saber quando utilizar Big Data e quando não utilizar, você tem que fazer a verificação dos 5 Vs. O que são os 5 Vs? Variedade, velocidade, volume, veracidade e valor. Deixa eu explicar um pouquinho melhor com um exemplo na área de saúde para a gente fazer essa verificação e saber se a gente está lidando ali com Big Data. Hospitais e indústrias ao redor do mundo geram grandes volumes de dados, aproximadamente ali 2,3 mil exabytes de dados são gerados ao redor do mundo e esses dados são coletados em formas de registros de pacientes ou até mesmo de resultados de testes. Todos esses dados são gerados em uma velocidade muito grande e muito alta. E a variedade se refere aos tipos de dados que são coletados, sendo eles estruturados, semi-estruturados e dados não estruturados. Vou dar agora um exemplo desses dados para que fique fácil você conseguir compreender a diferença entre eles. Alguns exemplos de dados estruturados, o Excel. O Excel ele tem um padrão de linhas e colunas, então são dados estruturados. E quando a gente fala de dados semi-estruturados, a gente tem como exemplo os logs, os registros que foram armazenados em um arquivo TXT dos pacientes que tiveram alguma passagem ali pelo hospital. E os dados não estruturados são as imagens de raio-x. São dados que são gerados, mas de forma totalmente sem nenhum padrão para que seja feita uma análise. E sim, é possível você analisar os dados a partir de uma imagem gerada. E vamos falar sobre isso também mais à frente no vídeo. E a confiabilidade dos dados é o que nós chamamos de veracidade. É um dos Vs. Então a gente falou de velocidade porque muitos dados são gerados com uma rápida frequência, variedade porque temos 3 tipos de dados e confiabilidade a gente está falando de veracidade porque os dados precisam estar corretos para a tomada de decisão. Porque imagina que no setor da saúde o médico precisa analisar e entender se esses dados estão corretos para poder detectar ali de forma mais rápida uma possível doença, com um melhor tratamento e também um menor custo. Isso tudo é agregado, a gente gera valor. Então sempre quando a gente tiver um menor custo e a melhor resposta, a melhor análise possível, a gente está gerando valor e é aí que entra o nosso último V, valor. Mas como que a gente pode armazenar e processar esse grande volume de dados? E para fazer esse trabalho a gente utiliza alguns frameworks como o Cassandra, o Hadoop e o Spark. Vamos pegar o Hadoop como exemplo porque é um dos mais utilizados. O Hadoop ele armazena e processa os dados no que chamamos de sistemas de arquivos distribuídos. E para poder armazenar esse arquivo de Big Data, esse grande volume de dados, ele divide esses arquivos em pequenas partes a fim de armazenar essas partes em diversas máquinas. E não só ele faz essa quebra de diversas partes, como também ele gera uma cópia dessas partes, a fim de, se você perder a comunicação com uma dessas máquinas, você não consegue perder ali parte da informação.
E é por isso que a gente fala que ele é de forma distribuída, porque ele pega um arquivo grande, divide em pequenas partes e distribui entre máquinas, mas com um identificador para saber que aquela parte que foi dividida, ela se refere àquele arquivo. Tá? E assim garante também a integridade dos dados. Essa técnica é uma técnica utilizada para você separar ali a sua tarefa principal, que é a tarefa A, em outras tarefas como as tarefas B, C, D e E. E em vez de uma máquina, você utiliza 3 máquinas, para que essas máquinas executem essas tarefas paralelamente e depois tragam esse resultado de forma mais rápida. Graças a essa distribuição, o processo ele fica mais fácil e também mais rápido. E depois de armazenar e processar esses dados, você precisa analisar esses dados. E vamos dar um exemplo aqui de como isso é feito no mundo dos games. Imagina que você tem alguns jogos em que os designers eles precisam analisar os dados para poder entender onde a maioria das pessoas, a maioria dos usuários que estão jogando aquele jogo ali, eles pausam o jogo ou desligam o computador ou o videogame. Eles precisam ter essa resposta rápida para poder aplicar melhorias e fazer com que aquela parte daquele jogo ela se torne mais atrativa para diminuir essa perda de usuários, porque quanto mais tempo a pessoa utilizar ali jogando, melhor. Isso faz com que você melhore a experiência do usuário, gerando mais valor para a empresa. E o que você achou dessa aplicabilidade do Big Data? Acha que faz sentido se aprofundar nesse tema? Acha que é uma carreira que é bastante promissora? Comenta aqui no vídeo se você gostou e também se você acha que pode ser aplicado em algum outro tipo de mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e deixa o joinha aqui para entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse. Vejo vocês em próximo vídeo e tchau!